carinho, meu sentimento pelo Flamengo é gigantesco de alegria, de satisfação e de gratidão também. Pois é, mas esse lance de passar sufoco um tempão e uns pontos fora da curva, porra, como é que era ali pra vocês? Era muito altos e baixos, né, mano? Era muito louco, Era muito louco porque eu cheguei no Flamengo em 2006, depois de 2005 que livrou naquele ano, né, no sacrifício. Na época eu tava mais ou menos acompanhando de perto, porque eu tava no Fluminense, eu já tava no Rio. Então, né, acho que todo mundo dava o Flamengo rebaixado aquele ano e teve uma reviravolta incrível. Que não precisou nem de advogado. Não. Não, Lembrando. No campo, foi no campo. e aí a gente vai a minha chegada, né, uma reformulação de elenco. Então a gente vai pro estadual, um primeiro semestre de estadual e Copa do Brasil, também totalmente diferentes, né? A gente fez uma Taça Guanabara bem ruim, recuperamos um pouquinho ali no Taça Rio, mas em geral o estadual foi muito ruim, só que a gente conseguiu ir passando na Copa do Brasil, chegamos ali na final, no primeiro semestre ainda, então já mostrou um pouco desse altos e baixos que era o Flamengo naquela época. E aí, com a conquista da Copa do Brasil, meio que garante o ano, aquele brasileiro ali para cumprir tabela, né? E aí foi indo assim, cara. 2007 Libertadores, brasileiro começando, brigando para não cair, terminou Libertadores em 2007. O João Santana, né? Quando chegou o João Santana. Cara, como é que faz mal? Porque assim, eu lembro disso que o Flamengo não sei se estava em penúltimo, tava muito mal. E a João Santana veio e simplesmente começou a ganhar uma atrás da outra. Se tivesse mais as 10 rodadas, a gente era campeão naquele ano. Tá? O que o João fez naquele time lá pro negócio virar? Porque foram os mesmos jogadores, né? Não, ele conseguiu juntar o ambiente, né? O Joel, ele conseguiu ter esse entendimento do time, né? Das necessidades, né? Botou ordem na casa taticamente. De um momento de muita pressão que a gente vinha sofrendo, porque naquele ano foi muito difícil também, porque a gente não tinha o Maracanã, que tava reformando pro PAN ainda. Então a gente teve que jogar muitos jogos fora de casa e jogos adiados. Então a gente tinha 3 jogos a menos na tabela. E aí o time foi melhorando, foi encaixando. E quando voltou o Maracanã, que a gente foi jogando esses jogos atrasados, aí a gente disparou na tabela. E aí virou aquele ambiente de Flamengo, a massa empurra, muda a atmosfera e a gente terminou foi uma conquista pra gente aquele ano terminar o ano com a vaga na Libertadores. Porque isso é muito doido, né, a gente como torcedor, né? Porque assim, por exemplo, essa época, cara, a torcida do Flamengo tinha música pra comemorar que a gente tava indo pra Libertadores. E hoje em dia é incabível a gente imaginar o Flamengo fora da Libertadores. É muito doido tudo que aconteceu, né? E assim, mas eu comemorei demais que em 2007 também, cara. E aí, mas aí, né, em 2008 foi trágico, né? Cara, e aí tudo pra ser melhor, um elenco melhor, mais forte, uma eliminação trágica da Libertadores, né, foi o ano do América do México, veio o título do Carioca, o bicampeonato já Carioca, e depois da Libertadores a gente teve uma mudança, a gente perdeu praticamente o nosso ataque titular de uma vez, e tinha tudo para conquistar a vaga na Libertadores, e aí em 2008 não conquista, né, não consegue. E aí fica aquele ano de frustração de que foi um ano ruim. Mas tudo bem, porque no ano seguinte aí a gente teve uma parada que, assim, eu nunca tinha visto, que era o Flamengo campeão brasileiro, tá ligado? Que, porra, que assim, a gente até tinha sido antes, mas eu era muito criancinha, então... 92, né? 92, né? Mas eu não, sei lá, era muito criancinha, tava brincando, sei lá, tava jogando videogame, entendeu? E aí, nessa época, cara, assim, a gente assistiu junto a final, tava na casa dele e os caras do Grêmio fizeram o gol, vagabundo gritando. Ele morava num prédio lá, num condomínio, aí os caras gritando, sacaneando, não sei o quê. Aí, cara, a gente perdeu a voz de tanto gritar de volta. Irmão, agora aguenta, né? Incrível. Inclusive, pô, aquele ano... Por que eu acho que dá pra gente buscar esse ano? Porque a gente tinha um cenário parecido naquele ano. E era o Palmeiras, inclusive. E era o Palmeiras, Mas só que o Palmeiras daquele ano entregou muito campeonato. Não quis, né? Não, era do Wagner Love? Que o Wagner... E aí no ano seguinte ele veio pro Flamengo, né? Nossa, foi... Esse Palmeiras não tem cara que vai fazer isso, esse que é o problema, entendeu? Pois é, e um detalhe interessante dessa conquista de 2009 é que, pô, vocês ficaram bastante tempo ali com um técnico interino, que depois foi efetivado e tal, mas, porra, esse lance, assim, de por que
de uma hora pra outra as coisas funcionam assim. Você tá com um técnico de certo renome e tal, e aí de repente ele é demitido, fica procurando outro, não encontra, aí bota o interino e as coisas funcionam e eu não sei, assim, pra mim, a sensação que eu tive é, cara, aconteceu alguma mágica aqui e eu vou curtir muito essa porra. Então eu tenho até hoje guardado pôsteres pra caralho de 2009, dos jogadores, não sei o que e tal, porque pra mim foi mágico, foi esquisito aquilo ali. O que aconteceu, cara? O que mudou? Não sei, o que aconteceu? É difícil até explicar uma mudança tão rápida, né? E em alguns casos do futebol também, né? Até esse ano, né? Com a chegada do Dorival, o Flamengo teve uma melhora de futebol e resultado, assim, da noite pro dia. E aquele ano também. Às vezes pode ser o ambiente ficar mais leve. Acho que o Andrade tinha um conhecimento muito grande dos jogadores, né? Do elenco. Então as coisas foram caminhando e ele foi se efetivando ali ao longo da competição. O grupo também bancou ele, né? O grupo pediu para a diretoria para manter o Andrade como efetivo. E deu certo, cara. Acho que o grupo conseguiu ter resultado, ter performance. E mais uma vez, chegou um momento que vai dar Libertadores. Aí a nação empurra, abraça e disparou. E aí agora vai dar pro título, e vai dar. E graças a Deus deu certo. E um título dramático, cara. Porque eu lembro, tem até hoje, eu acho muito engraçado. É muito divertido.